Vamos desenvolver a inteligência emocional? O primeiro passo é o autoconhecimento. Olá, tudo bem? Meu nome é Isaías Júnior e eu resolvi montar esse conteúdo no formato de um convite. Vamos desenvolver a inteligência emocional? Esse curso ele tem como objetivo ser um start. Ele vai te trazer o conhecimento que você precisa para você iniciar a sua jornada e conseguir colocar em prática à medida em que você for conhecendo sobre você, entendendo sobre as emoções e sentimentos, sobre aquilo que te impacta e for aplicando as técnicas que a gente vai apresentar neste curso, você vai, através desse processo, vai amadurecendo a maneira como você lida com as coisas e vai desenvolvendo as suas emoções. Para a experiência, eu vou compartilhar, eu já compartilhei essa experiência aberta lá no LinkedIn, né, mas eu quis trazer aqui nesse momento do curso porque exemplifica muito bem todo o conteúdo e tudo que a gente aborda, né, ao longo dessa jornada. E são coisas que facilmente você tem na sua casa e você consegue aí aplicar também. Né? Então você vai precisar de uma caneca, você vai precisar de uma garrafa de água cheia, tá? Água é importante. Você vai precisar de óleo, você vai precisar de detergente e você também vai precisar de uma colher. Tá? Então, para você conseguir fazer a experiência junto comigo, você vai precisar desses elementos que facilmente você encontra na cozinha da sua casa. Detalhe, observações. Se você é criança, peça ajuda de um adulto e convide esse adulto para participar junto com você da experiência. E se você é um adulto e tem uma criança aí, convida essa criança para ver junto com você qual é o impacto dessa experiência. Com certeza ela vai ter a oportunidade de começar a pensar mais sobre as emoções e sentimentos, coisa que infelizmente por conta ali do contexto a gente não teve, né? Então, sem firulas, vamos direto lá para a experiência? Chegou a hora da gente fazer a experiência, né? Então, como você pode ver, aqui a gente tem a caneca, a água, o óleo, o detergente e a colher. Né? A caneca, como eu disse, ela representa você. Então, aqui é uma pessoa, quando nasce, né? Ela é representada por essa caneca. E aí o que acontece? Do momento que a gente nasce, né? Desde o tapinha na bunda do médico, até antes, dizem, né, que já sentimos, quando estamos no processo de gestação, a gente já começa a sentir as primeiras emoções, mas vai sendo colocado aqui, ó, um pouco de água. Essa água, ela representa a nossa história de vida. Coloquei bastante, porque se eu fosse significar pela minha vida, tem 38 anos aqui, então tá bom, né? Tá certo que caberia mais. Mas aqui tem a nossa história de vida. Só que durante a nossa história de vida, tem tudo que a gente viveu. Mas nem tudo é tão transparente assim. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, principalmente na fase que a gente está em desenvolvimento, na fase da criança para o adolescente, quando ainda não temos tanta maturidade para entender o que está acontecendo, né, as emoções que estão surgindo, então é colocado muito óleo dentro da nossa história de vida, né? Então aquelas emoções que eu vou vivendo, emoções que eu vou sentindo. Então aqui tem os traumas, tem o bullying na escola, tem um assédio. Então pode acontecer diversas situações e essas situações elas vão ficando como óleo ali na sua vida, né? E essa é a representação. Uma pessoa, naturalmente, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência emocional, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções e parte desse óleo já vai se internalizando ali com a gente. Só que existe entre o que você é, né, a sua essência, que é aquela água transparente, existe um filtro ali, ó, que são aquelas emoções reprimidas que fazem você expressar do jeito que você se expressa. E às vezes, dependendo da quantidade de óleo que tiver, as pessoas não vão conseguir acessar a sua essência, que está ali embaixo.
porque elas só vão conseguir ver o óleo. E geralmente aqui é onde a gente não está conseguindo lidar com as nossas emoções e se expressa de um jeito que a gente não quer, né? O que gera muitas consequências depois, né? Então, observe e veja quanto óleo que tem na sua vida. E essa que é a importância, porque iniciar o seu processo de autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele vem com detergente. À medida em que você toma conhecimento sobre quem você é, sobre o que aconteceu com você, sobre as emoções que você sentiu, você vai colocando gotinhas de detergente ali, ó, nesse processo, né? E a cada vez que você vai experimentando de novo aquelas emoções e vai ressignificando, vai entendendo a origem, vai entendendo por que você se comportou daquela maneira, mas eu não queria. Você vai colocando detergente ali, ó. E esse detergente ele é fundamental para que você consiga, né, assimilar o que estava no passado para entender o que está acontecendo agora. E esse processo, representado pela colher, é o que vai misturar aquilo que estava te atrapalhando e vai tornando parte de você. Aquilo que era água e óleo, agora é uma coisa só. Por enquanto, e aí esse que é importante, né? Durante o processo de autoconhecimento, as coisas vão ficar assim, ó, turvas. Aí que entra a metamorfose. Vamos desenvolver a inteligência emocional te ajuda a chegar aqui. Metamorfose é isso, é essa parte turva aqui, ó. E quando chegar nessa parte turva, você vai precisar do tempo, porque o tempo é o que vai fazer com que as coisas se acendem, né? Mas você percebe que não existe mais diferença entre a água e o óleo. Eles estão uma coisa só. Nesse momento, você cria um novo senso de si. A sua personalidade ela vai mudando ao longo do tempo, à medida em que você vai trazendo autoconhecimento e você vai colocando ali o detergente, misturando suas emoções, vai entendendo, compreendendo, e aquilo vai fazendo parte de você. Aquilo que te afetava numa intensidade maior, a partir do momento que você se torna consciente, não vai te afetar tanto e vai ajudar você a ter uma vida mais leve. O processo não é fácil, não é bonito. Como você pode ver, a água fica turva por um bom tempo, mas quando passar, você vai entender a importância de ter vivido isso. Essa é a experiência. Agora que você já descobriu, né, já viu a experiência na prática, eu quero entender assim, o que você descobriu sobre você quando você estava vendo a mistura dos elementos ou entendendo o contexto de cada um dos elementos. O que você descobriu a respeito da sua personalidade, né? O quanto de óleo que existe entre a sua personalidade ali fazendo filtro e a sua essência, né? E como isso pode estar atrapalhando de você conseguir trazer à tona a sua essência, né? Ou das pessoas enxergarem de fato aquela essência. O quanto daquele óleo faz com que você reaja de uma maneira que na verdade não seria a maneira normal que você reagiria por conta de toda a sua história de vida. Sabe onde estão essas respostas? Dentro de você. E através do conteúdo que eu trago a seguir, é onde eu te ajudo a descobrir cada uma delas.